E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 14/1. Campeonato alemão, Kiel contra Dortmund. O Kiel é o 17º e o Dortmund o 7º. Nos últimos 5 jogos o Kiel venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 2 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 9. Mais de 0,5 HT gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos o Dortmund venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10 jogos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 9. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Frankfurt contra Freiburg. O Frankfurt é o 3º e o Freiburg o 6º. Nos últimos 5 jogos o Frankfurt venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 9. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos o Freiburg venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Marcou 1 ou mais gols no segundo tempo nos últimos 6. Sofreu 1 ou mais gols no segundo tempo nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Freiburg e um empate. 5-2 e 3-3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Leverkusen e Mainz. O Leverkusen é o 2º e o Mainz o 4º. Nos últimos 5 jogos o Leverkusen venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa também venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Mainz venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 2 ou mais gols nos últimos 7 jogos, mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. A última partida entre essas duas equipes foi 2-1 para o Leverkusen. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Wolfsburg contra Mönchengladbach. O Wolfsburg é o 9º e o Mönchengladbach o 10º. Nos últimos 5 jogos o Wolfs venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos o Mönchengladbach venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. A última partida entre essas duas equipes foi 3-1 para o Mönchengladbach. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Carioca, Botafogo e Portuguesa. Vale pontuar que provavelmente o Botafogo deve jogar esse jogo com reservas. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa do Rei, Ourense contra Valência. Nos últimos 5 jogos o Ourense venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Valência venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Palpite, fora vence, empate e anula. Copa da França, Marseille contra Lille. Nos últimos 5 jogos o Marseille venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Foram mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Lille venceu 2, empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante também venceu 2, empatou 3. Marcou 1 ou mais gols em 9. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Lille e um empate, 3-1 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, Brentford contra Manchester City. O Brentford é o 11º e o City o 6º. Nos últimos 5 jogos o Brentford venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 2 e perdeu 3. Foram mais de 1 gol e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos o Manchester City venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3.
Foram mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, sendo 3 vitórias do City, 3-1, 1-0 e 2-1. Palpite, fora vence. Chelsea e Bournemouth. O Chelsea é o quarto e o Bournemouth o sétimo. Nos últimos 5 jogos o Chelsea venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0,5 HT na partida em 9. Nos últimos 5 jogos o Bournemouth venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do Chelsea, 2-1 e 1-0. Palpite, casa vence, empate anula. West Ham e Fulham. O West Ham é o 14º e o Fulham o 9º. Nos últimos 5 jogos o West Ham venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Foram mais de 1,5 gols na partida em 9, mais de 2,5 gols na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos o Fulham venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e empatou 3. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 4. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Fulham e um empate, 2-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Nottingham e Liverpool. O Nottingham é o terceiro e o Liverpool o primeiro. Nos últimos 5 jogos o Nottingham venceu todos. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o Liverpool venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e perdeu 1. Mais de 2,5 gols na partida em 8. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado. Uma vitória de 1-0 para cada lado. Palpite, jogo under, menos de 4,5 gols. Campeonato italiano, Como e Milan. O Como é o 16º e o Milan o 8º. Nos últimos 5 jogos o Como venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos o Milan venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9. Palpite, fora vence, empate anula, ou dupla chance, fora vence, empate. Atalanta e Juventus. A Atalanta é a segunda e Juventus o quinto. Nos últimos 5 jogos a Atalanta venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos a Juventus venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1 e empatou 4. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 9. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória da Juventus e um empate, 1-0 e 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Copa da Holanda, Alkmaar contra Ajax. Nos últimos 5 jogos o Alkmaar venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Ajax venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 9. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 2 vitórias do Alkmaar, 2-0 e 2-1. Palpite, casa gol. Taça de Portugal, Farense e Benfica. Nos últimos 5 jogos o Farense venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Benfica venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado, sendo 3 vitórias do Benfica, 3-1, 5-0 e 2-1. Palpite, fora vence. E aqui uma dica, temos os jogos dos playoffs da Copa São Paulo. Fiquem de olhos abertos para os jogos das partidas dos times grandes, eles sempre são bons para se trabalhar no mercado de gols no ao vivo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados.
Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.